CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. CBN e as dicas do chefe no ar, sábado na CBN recebendo o chefe Juarez. Bom dia, chefe. Bom dia, Fábio. Prazer falar com você de novo. Que ótimo. Prazer todo meu, inclusive no dia que a gente vai encerrar o mês de julho e esse mês que já marca aí, né, praticamente a metade do ano, já é metade, né? E aí a gente chegar ao fim dele para daqui a pouco já abrir as portas para agosto. Só que a gente está de olho ainda nessa época aqui que traz receitas muito aconchegantes para o nosso inverno. E acho que a receita a gente que traz aqui pode ser aplicada em qualquer época do ano, né, chefe? Essa é uma comida, é uma comidinha, é um tira-gosto muito interessante de um fruto que se usa muito pouco, chamado berinjela, né? A gente usa muito mal berinjela, o italiano usa bem, o árabe usa bem. E aí eu pesquisei uma receita da cozinha do Levante. O que vem a ser o Levante? Levante é a região que envolve Síria, Líbano, Israel e Palestina, tá? Correto. Essas cozinhas são muito parecidas. Além delas, a Turquia também é muito, apesar dela não fazer parte do Levante, ela é muito parecida também. Influência, né? A do Irã não, o Irã é vizinho disso tudo, só que a do Irã é ultra sofisticada e refinada, tá? Pouca gente conhece a comida do Irã, mas a cozinha do Irã é sofisticada e refinada. Um dia eu vou dar uma receita do Irã aqui. Mas essa cozinha do Levante, para mim é importante, porque eu fui criado no meio de libaneses, lá em Alegre, lá no Alegre, mas eu acho interessante que eu gosto muito de uma cidade chamada Londres. E eu tenho observado nos últimos anos que eu fui a Londres um crescimento muito grande dessa cozinha do Levante, em especial da cozinha de Israel. E depois, vendo pela internet, percebi que Tel Aviv hoje é uma das cidades mais gastronômicas do mundo. Você tem uma ideia, um dos principais chefes da Inglaterra, chama Otto Lengi, tem um monte de livro escrito, ele é um chefe israelense. E ele que deu essa receita que nós vamos fazer hoje. Essas receitas, assim, usa-se muito o que eles têm. Para não ficar dando quibe, zata, essas coisas que rumos que todo mundo sabe, eu vou dar um bolinho de carne com berinjela. Né? É muito fácil. São 3 berinjelas grandes, 400 gramas de carne moída. Lá eles usam a carne moída de cordeiro, mas aqui é difícil você conseguir. A não ser que você tenha um moedor em casa. 2 ovos batidos, uma pitadinha de noz moscada, uma pitadinha de canela em pó, pimenta síria a gosto, sal, pimenta do reino, farinha de trigo só para empanar o suficiente só para empanar os bolinhos, óleo para fritar e coalhada temperada com zata e tirinha de hortelã. Você compra uma coalhada seca num restaurante, numa delicatessen, um restaurante libanês desse. E se você quiser temperar, você pode assar alho, amassar o dente do alho assado e temperar, ou então só temperar com zata, que é uma mistura de especiarias, típico da cozinha libanesa, típico da cozinha do Levante, tirinhas de hortelã. A gente espeta, pega a berinjela e com um garfo ou com a ponta da faca, você fura ela toda em volta, faz um monte de furinho nela. Tá. Aí você coloca ela direto na boca do fogão. Tá? Direto na boca do fogão, para ela ir queimando, e você vai virando aos poucos, direto na chama, até a casca ficar bem queimada, tá? Isso vai dar, não só vai cozinhar a berinjela, como vai dar para ela um toque de defumado. Se você tiver numa churrasqueira, fizer isso, melhor ainda. Tá? E se a churrasqueira, em vez de for a carvão, for a lenha, melhor ainda, né? Ótimo. Aí você pega essa berinjela, deixa ela esfriar, claro, corta ela no meio e com as costas da faca ou uma colher, você tira toda a polpa. Okay. Aí coloca essa polpa numa peneira, dá uma espremida e deixa ela quietinha um pouco, que ela vai soltar todo o líquido dela praticamente.
Aí você pega essa polpa, mistura com a carne, com os ovos, com noz moscada, com canela, com a pimenta síria, tempera com sal e pimenta do reino e mistura muito bem. Só que ela tem que ficar uma massa que você consiga manipular. Uhum. Se não ficar, você pode botar um pouquinho de farinha de rosca, ou pode botar... Eu gosto de botar farinha de rosca que é mais leve, mas você pode botar também um pouquinho de trigo. Mas a gente te espalha um trigo num tabuleiro do lado, e com a colher você vai fazendo os bolinhos de berinjela, aí você passa na farinha de trigo e frita eles. Eu gosto, tudo que eu empano, tudo que eu passou na farinha de trigo, eu levo um pouquinho no freezer para pegar um pouquinho e depois você frita de 3 a 4 minutos. Coloca no papel absorvente para tirar o excesso de gordura e serve. Você pega essa coalhada temperada, coloca num tubo daquele tipo de maionese e coloca uma gota, para ficar bonitinho, uma gota da coalhada temperada em cima. Então com a colherinha você coloca uma gotinha e serve como entradinha. Isso congela muito bem, tá? Você pode congelar em aberto, você coloca um do lado do outro, né? Mas você não passa no trigo não, você congela sem passar no trigo. Depois você tira e passa no trigo para fritar, entendeu? São os bolinhos de berinjela muito gostosos, né, que são típicos dessa cozinha, dessa região, e que é uma maneira da gente usar a berinjela e fazer as crianças comer berinjela sem saber, né? Muito bom. Agora, olha só, não é coisa de criança não, porque eu nunca acho que vi receita fazendo essa massinha de berinjela, né, depois a berinjela, de passar... A Itália usa muito, tem a berinjela, o que eles chamam de cotoletta povera. O que é cotoleta? É a carne de porco empanada à milanesa, tá? Trigo, ovo, farinha de rosca e frita. Você pega uma carne de vitela, de porco ou de boi, você bate fininho, passa no trigo, ovo, farinha de rosca e frita. Isso é a cotoleta. Geralmente, cotoleta ela vem com um ossinho. O carrezinho de porco, o carrezinho de vitela. Quando a pessoa era mais pobre, eles pegavam a berinjela, bota um pouquinho de sal, deixa ela uma meia hora no sal para soltar o amargo, enxuga, passa no trigo, no ovo, farinha de rosca e frita e chama cotoletta povera, costeleta de pobre. Entendeu? É bem típico do sul da Itália. E essa costeleta, tanto essa berinjela, se você fizer ela grelhada, você pode fazer uma marinada e deixar ela nessa marinada para servir de antipasto. Você pode fazer uma lasanha de berinjela. Os gregos utilizam a moussaka, ou moussaka, não sei como é que fala corretamente, mas que são uma lasanha de berinjela muito gostosa, com uma base de batata, em cima uma lasanha de berinjela intercalada com carne moída, às vezes de cordeiro. E assim, a berinjela é muito utilizada, os libaneses usam muito para várias coisas, tá certo? E é uma fruta que ela dá em lugar muito árido, por isso que acho que eles usam muito, né? Naquela região ela é muito desértica, né? E é muito gostosa. A gente usa, aqui no Brasil a gente usa muito mal verdura, a gente usa muito mal, a gente não sabe usar a couve-flor, a gente não sabe usar direito o brócolis, a gente usa muito mal as verduras. E tem verduras de tudo quanto é jeito. Graças a Deus, os vegetarianos estão chegando aí, e com força, e estão exigindo a gente criar coisas com produtos interessantes, e eles mesmos estão vindo com receitas ótimas, né? Muitas, e algumas a gente vai pincelando aqui para o nosso ouvinte, mas eu preciso fazer esse registro, né, da beleza que é a gastronomia. Talvez o senhor, porque está imerso nela, não perceba, mas para a gente, né, olha o que aconteceu. A gente foi do Levante para a Itália, no estalar de dedos, falando de gastronomia. Então a gente tem esse redor, né? Então, às vezes a gente esquece. Você pega o Levante, a Itália, o sul da França, o sul da Espanha, tudo, onde o árabe bateu, né, eles tomaram conta daquilo tudo, e a Grécia, né? A Grécia é uma riqueza gastronômica. No Espírito Santo, em Vitória, hoje você tem 2 restaurantes gregos maravilhosos, e você não tem, estou para te dizer, que você não tem em São Paulo, em Rio, em Brasil, em qualquer outro lugar do Brasil, 2 restaurantes gregos do nível que nós estamos aqui em Vitória. Sério? É impressionante, todos os 2. Maravilhosos. A gente precisa descobrir isso. Né? Não é descobrir, a gente precisa realmente valorizar, porque a valorização promove a descoberta. Na Europa, eles tornaram moda essa cozinha chamada cozinha do Mediterrâneo, que usa muito grãos, pouca carne vermelha, muito legumes, muita verdura,
muito azeite, muita fruta, tá? E eles usam vários tipos de grãos que a gente não usa, grão de bico, lentilha de várias cores, ervilhas, verduras de várias maneiras, porque é essa história da cozinha do Mediterrâneo é considerada a melhor dieta de todas as dietas, né? Que são as cozinhas do Mediterrâneo, que leva azeite, geralmente um pão bem de fermentação natural, de boa qualidade, um queijo mais magro, carnes mais magras, como carne de cordeiro, peixe e tal, né? E esse monte de legumes que você tem no sul da Itália, nas ilhas italianas, no sul da França, uma parte no sul da Espanha e muito no norte da África, essa região do Levante, Grécia, aquilo tudo ali que para eles parece grande, para nós, perto do Brasil, que ele é pequenininho, né? E o ouvinte até mais atento vai... o ouvinte mais atento ainda vai lembrar, né, sobre o nosso miolo internacional da Mata da Praia, né, que oferece também outros estabelecimentos de cozinha internacional. Tudo. Vitória, ela tá... problema de Vitória é que ela é mal vendida. Uhum. É que eu falei da valorização e divulgação. Todas as pessoas, Fábio, que eu trouxe de fora, e eu trouxe sempre por minha conta, paguei hotel, botei no carro, rodei o Espírito Santo. Gente, assim, crítico gastronômico da Veja, gente importante da área de gastronomia e turismo, eles dizem o seguinte, a pergunta é assim, por que vocês escondem esse estado? Meio que Vitória é uma cidade linda, limpa e com um paisagismo, assim, exemplar. Todos eles falam para mim uma coisa, eles não conhecem a água de Camburi, mas eles falam, não conheço lugar nenhum do Brasil, nem em Floripa, nem no Nordeste, uma estrutura de praia como Camburi. Você há de convir que aquelas avenidas largas, ciclovia, lugar para skate, mas lugar para caminhar, mas agora cada vez mais os quiosques cada vez melhores e aquele espação até na areia, aquele monte de esporte sendo praticado na areia, nem no Rio, nem lugar nenhum tem com a estrutura que tem Camburi. Sim. Tá certo? Tem coisa muito improvisada no Nordeste, é muito bonito, mas a estrutura de Camburi é um negócio encantador. As montanhas, é um show. Olha, o restaurante que eu te falei, que chama Elida, era o mesmo dono do Pepe. Pepe é um restaurante espanhol. Ele está construindo o Pepe do lado. Esse chefe é muito bom. E tem aquele lá da colônia da Grécia mesmo, que chamava Thalassa, que mudou de nome, que também é muito bom. Mudou, não lembro agora qual. Todos os dois são muito bons. Ele botou o nome de um vento lá. Mas nós no Espírito Santo, cara, hoje, gastronomicamente, a gente não deve lugar nenhum no Brasil, a não ser São Paulo. São Paulo é anormal, né, velho? Mas o resto, lógico, não dá para competir. Nós temos ótimos botecos, não dá para competir com os botecos de Minas, mas nós temos ótimos botecos. Pois é, chefe Juarez, essa receita, então, já vai estar disponível para o nosso ouvinte, os bolinhos de carne com berinjela, já no nosso site, cbnvitoria.com.br. E onde mais? Em podcast, porque em podcast você não só tem a receita, como ouve um monte de dica e essa conversa fiada. E não se esqueça, sempre que tiver uma receita legal, ou que reproduziu nossa receita, mande foto ou manda a sua receita da sua família pra gente colocar no ar. Quero falar com o chefe Juarez da sua receita, então marca a gente, inclusive, quando você fizer, na sua rede social, @CBNVitória, que chefe Juarez vai estar aqui comentando com certeza no nosso quadro aos sábados. E o nosso zap, qual é o nosso zap? Nosso zap é o 99299-4297, que você manda também a foto do seu contato, manda a receita, manda a participação. Chefe Juarez, é isso. Muito obrigado por hoje. Obrigado um abraço para você e para todos os ouvintes da CBN.